Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Vou ser bem breve no que eu vou falar aqui. Eu estou meditando aqui 1 Reis. Vou tomar a leitura de alguns versículos e vou compartilhar contigo. Diz assim: quando o rei Davi já estava bem velho, envolvia-se com roupa, mas ele não se aquecia. Então os servos lhe disseram que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja diante do rei para cuidar, para que durma nos braços do rei, para que nosso senhor se aqueça. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, a Bíblia diz que Davi, ele já estava velho, e ele precisava de alguém para poder aquecer ele. Aí a palavra do Senhor afirma que os homens vão atrás de uma mulher, uma moça virgem, para que servisse o rei e para que aquecesse o rei. A Bíblia diz que acharam Abisaque, uma sunamita, e trouxeram até o rei. Essa mulher cuidava do rei, mas o rei não teve relações com ela. Só que a palavra do Senhor vai dizer assim, no versículo número 5. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carro de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que você faz isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Abisalão. Olha que interessante. Preciso que você dobre sua atenção nessa palavra. Percebe no que a Bíblia diz? Quando Davi está velho, a palavra do Senhor afirma que Adonias, filho de Hagite, ele vai se exaltar e ele vai dizer assim: eu serei o rei. Então percebe que Adonias está querendo se assentar no trono. Só que se você pegar para ler, a Bíblia diz que quem se sentaria no trono era Salomão, filho de Betseba. Então percebe que também é filho de Davi. Adonias também era filho de Davi. Só que escuta só, só que quem se sentaria no trono não era Adonias. Estava prometido que quem se assentaria no trono após a morte do rei Davi seria Salomão. Só que percebe que Adonias vai se exaltar e ele vai dizer o quê? Eu me sentarei. Então percebe que Adonias quer tomar posse de uma cadeira que não pertence a ele. Adonias quer tomar posse do reino que não pertence a ele. Porque se toma a leitura, você vai ver que Davi tinha jurado. Davi disse: eu juro pelo nome do Senhor, que após a minha morte, quem se sentará no trono vai ser meu filho Salomão. Só que Adonias está vendo que o pai está velho, ele vai falar o quê? Quem vai sentar no trono sou eu. Então percebe que Adonias, ele está brigando por cadeira. Hoje tem pessoas, filho, que brigam por cadeira. Briga para subir uma tribuna. Hoje tem isso no nosso meio. Só que escuta só, eu preciso que você dobre atenção nessa palavra. A Bíblia diz que você vai entender o porquê que Adonias, ele era um filho exaltado e era rebelde. Você vai entender. Presta atenção no que a Bíblia diz. Presta atenção nesse versículo. 1 Reis, capítulo número 5 até o 7. Presta atenção. Vou tomar a leitura. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou cavalos de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que você faz isso ou aquilo? Olha que interessante. Por que Adonias ele era exaltado? Por que Adonias falou que iria tomar cadeira? Sabe por quê? Porque olha que a Bíblia diz, no versículo número 6, vai dizer assim: o seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que você faz isso ou aquilo? Então percebe, sabe por que Adonias era soberbo? Sabe por que Adonias era exaltado? Porque Davi não contrariava o seu filho. A Bíblia diz que Davi jamais havia contrariado ele. Então Davi era um pai que deixava Adonias fazer o que quiser. Por isso que Adonias ficou rebelde. Porque tem pai que deixa o filho fazer o que quiser. Filho, se a Bíblia diz em Hebreus 12 que até Deus castiga e corrige todo aquele que ama e aceita como filho, por que você não vai corrigir e aceitar? Olha que interessante. Presta atenção, vou repetir isso aqui para você poder entender. Irmão, olha que interessante. Você vai entender porque esse camarada Adonias era soberbo. Porque a palavra do Senhor afirma que Davi, que era o pai dele, nunca havia contrariado ele. Ou seja, Davi não era na contramão do filho. Se a Bíblia diz que Davi não contrariava ele, então Davi não ia contra a vontade de Adonias. Davi deixava Adonias fazer o que quiser. Tudo que Adonias queria fazer, Davi não contrariava. Davi era a favor. Então por isso que ele era assim. Tem filho que bate de frente com mãe e pai por causa disso. Porque não contraria. Deixa fazer o que quer e cresce. Aí cresce, fica soberbo com você, fica rebelde com você. Porque você não contraria. Filho, aprenda. A Bíblia diz em Hebreus, está na Bíblia, filho, que Deus castiga e corrige todo aquele que ama e aceita como filho. Se até Deus corrige e castiga, por que você não vai corrigir? Olha que interessante. Aí que está o problema de Davi. Foi aí que Davi errou. Foi deixar Adonias fazer o que quiser. Aí quando cresceu, viu que o pai estava velho. Quem vai sentar no trono sou eu. Aí bateu no peito e falou: quem vai sentar aqui sou eu. Sabe o que estava dizendo? Quem manda no trono agora sou eu. Porque o pai estava velho.
Eita! Escuta! Aí presta atenção, o que eu acho interessante nessa passagem. Presta atenção no versículo número 8 e o versículo número 7 e 8. Vai dizer assim: ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote que seguia e apoiava. Irmãos, eu preciso que você dobre atenção. Olha que tremendo. A Bíblia diz que quando Adonias ele quis sentar no trono que não pertencia a ele, a palavra do Senhor afirma que Joabe vai fazer o quê? Vai fazer um acordo com ele, vai seguir e apoiar. Agora o interessante, quem é Joabe? Quem lê a Bíblia sabe quem é Joabe. Joabe, ele era o comandante de Davi. Percebe que quando ele estava na guerra com Davi, Davi dava ordem, Joabe obedecia. Isso quando Davi estava jovem, quando Davi tinha vigor, quando Davi estava nas batalhas, Joabe era do lado de Davi. Mas agora que Davi está velho, ele vai ficar a favor de quem? De Adonias. E ele sabia que não era Adonias que ia sentar no trono. Então percebe que agora que Davi está velho, ele vai concordar com quem? Com Adonias. Agora que Davi está velho, não tem mais nada para me oferecer, eu vou ficar contra ele. Porque tem pessoas que é assim, é com você quando você pode, quando você tem. Olha que interessante, quando Davi era mais jovem, quando Davi estava nas batalhas, era Joabe que era com Davi. Lembra que Davi dava ordem para ele, ele ia? Davi dizia, Joabe, quanto o exército Joabe contava. Davi dizia, Joabe, coloca Urias na linha de frente. Então percebe que Joabe, ele era submisso a Davi enquanto Davi estava jovem, quando Davi estava nas batalhas, nas pelejas, ele era submisso. Mas agora que Davi está no leito, está velho, ele vai ficar contra Davi. O que eu aprendi com isso? Que tem pessoas que estão com você no momento bom, mas no momento ruim, cai fora. Eita Jesus! Aí escuta só, percebe que Joabe é assim. Foi pro lado de Adonias, foi pro lado do filho de Ragite, foi concordar com alguém que ele sabia que não era para sentar no trono. O prometido do trono era Salomão, não era Adonias. Só que escuta só, presta atenção. Olha que negócio interessante. Eu vou ler esses dois versículos para você poder entender. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguia e apoiava. Então percebe que Joabe e o sacerdote Abiatar estavam seguindo e apoiando Adonias. Apoiando e seguindo quem não era para apoiar e nem seguir. Porque o prometido do trono não era Adonias, era Salomão. Mas a Bíblia diz que Joabe e o sacerdote Abiatar estavam apoiando e seguindo. Cuidado que você apoia e que você segue. Pode ser pessoa errada que está apoiando. Só que escuta só isso aqui. Percebe que está promovendo gente errada para o trono. Eita Jesus. Aí escuta. Porém o sacerdote Benaia, filho de Joiada, Natão, o profeta, Simei, rei e os valentes de Davi não apoiavam. Então percebe um detalhe, presta atenção nisso aqui, irmão. A Bíblia diz no versículo número 7 e 8 que o sacerdote Abiatar e Joabe, eles vão concordar com Adonias e vai seguir. Só que a Bíblia diz que vai ter um outro grupo que não vai seguir nem apoiar. Porém o sacerdote Zadok, o profeta Natã e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Então percebe, alguns vão apoiar Adonias e outros não vão apoiar. Por que o profeta Natã, por que os valentes de Davi não apoiavam? Porque eles sabiam que quem ia sentar no trono não era Adonias, era Salomão. Então não vai concordar com aquilo que ele sabia que era errado. Só que eu acho interessante que no versículo de número 9 vai dizer assim: certo dia Adonias sacrificou bois e bezerros junto à pedra de Zeolote, que está perto de Rei Joel, convidou todos os irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes de Davi, e nem o rei Salomão. Olha que interessante. Quando Adonias fez uma festa, no secreto, a Bíblia diz que ele não vai convidar o sacerdote Natã, nem Benaia, nem os valentes. Por que ele não concordou? Por que ele não convidou esses homens? Por que ele fez a festa e não convidou esses homens? Sabe por que ele não convidou? Porque esses homens não apoiaram ele. Então, pelo fato de não apoiar ele, o que ele vai fazer? Já que vocês não me apoiaram, então eu vou fazer o banquete só pra gente comer. Agora, os que não me apoiaram não vão participar. Só que eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz em Salmo 1, feliz é o homem que não se ajunta na roda dos zombadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então percebe que feliz era o profeta Natã. Feliz eram os valentes de Davi, porque não concordaram com Adonias. Então Adonias vai fazer o banquete, vai deixar eles de fora. Mas é melhor ficar fora do que sentar na roda que não é para sentar, porque eles não concordaram com o erro. Aí pelo fato de não concordar com o erro, quando Adonias fez a festa, deixou eles fora. Mas é melhor ficar fora do que ser participante do erro. Eu vou repetir isso aqui. É melhor ficar fora do que você concordar com o erro. Percebe? Ele só deixou Natã, Salomão, Benaia, aqueles de fora, porque não apoiaram ele. Então ele vai fazer um banquete e não vai convidar, porque não apoiaram ele. Só que é melhor ficar fora
do que sentar numa mesa e concordar com o erro. O que o salmista diz? Feliz é aquele que não se assenta na roda dos zombadores, nem se ajunta na roda dos escarnecedores. Feliz é você quando você não pode ser participante do erro. Eita! Só que eu acho interessante, vou fazer um pequeno resumo. A Bíblia diz que depois que Davi ficou sabendo que Adonias tinha se proclamado rei, a Bíblia diz que Betseba, a mãe de Salomão, vai chegar até o rei e vai falar: o rei, tu não jurou que seria Salomão, meu filho, que você sentaria no trono? Eis que Adonias está fazendo festa lá. Aí a Bíblia diz, irmão, que vem o profeta Natan e também confirma isso. A palavra do Senhor afirma que Davi vai mandar o sacerdote Zadok, Natan, vai ungir Salomão com chifre. E a Bíblia diz que começaram a fazer um grito, fizeram uma festa tão grande, que a Bíblia diz que eles gritavam, que o chão, a terra até tremia. Aí todo mundo vai ouvir aquele barulho e vai falar assim: que barulho é esse? Aí a Bíblia diz que um homem chamado Jonathan vai falar assim: ô rei, ô Adonias, você não ficou sabendo não? Salomão já está no trono. Então percebe, Adonias queria tomar a cadeira, mas conseguiu tomar? De modo nenhum. Quem foi que sentou no trono? Salomão. Então percebe que ele até tentou tomar a cadeira, mas não conseguiu. Porque ninguém pode revogar aquilo que Deus promete, filho. Percebe que Salomão, ele já era prometido. Adonias até tentou puxar tapete, até tentou tomar posição de um lugar que não pertencia a ele. Só que ele não conseguiu. Filho, quando Deus promete, ninguém pode tomar aquilo que é teu. Eita Jesus, percebe, olha que interessante, ele fez uma festa, falou: quem vai sentar no trono sou eu. Então percebe, até falou que ia sentar no trono, mas não conseguiu tomar posse do trono, porque quem sentou no trono foi Salomão. Ele até tentou tomar posse, mas não conseguiu tomar. Ninguém toma aquilo que Deus determina para você, filho. Pode tentar puxar tapete, pode tentar fazer caveirinha, não vai conseguir, filho, porque Salomão já estava escrito que ele estava decretado que ele ia sentar no trono. O prometido era Salomão, não era Adonias. Só que uma coisa que eu acho interessante, percebe que quem queria tomar o trono de Salomão era o seu irmão, Adonias, porque Adonias, ele era irmão de Salomão por parte de pai, não por parte de mãe. Porque a Bíblia diz que Adonias era filho de Ragite, Salomão era filho de Betseba. Então percebe que ele era irmão de Davi por parte de pai apenas, não por parte de mãe. Só que percebe que quem queria tomar o trono era quem? Adonias, o irmão de Salomão. Olha que interessante. O irmão de Salomão querendo puxar o tapete dele. Os ataques vêm de pessoas que você menos espera. É pessoas que você menos espera que é tomar o que é teu. Os ataques não vêm de pessoas que você não conhece, filho. Pode perceber quem queria tomar o trono dele. Era quem? Era Adonias, o próprio irmão dele. Que era irmão por parte de pai. Então percebe. Fica essa dica para você. Os ataques vão vir dos lugares que você menos espera. Dos lugares mais próximos. Quem foi que traiu Jesus? Quem foi? Não foi Judas? Não foi gente distante. Foi alguém que sentava na mesa junto com Jesus. O próprio Jesus disse: um de vocês vai me trair. Jesus estava ciente que o ataque ia vir de gente de perto e não de longe. Reflita nisso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.